1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos estar, Senhor, de frente com a Tua palavra, acreditando, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para poder nos transformar segundo a Tua vontade. Te pedimos, Senhor, que todos os dogmas das nossas mentes, os sofismas, pensamentos contrários à Tua palavra, Senhor, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito maligno, Senhor, que de alguma forma queira atrapalhar essa reunião, nós expelimos esses demônios, para que a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade esteja inteiramente em Ti. Por isso nós contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo, porque sabemos que Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor, para restaurar, modificar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Irmãos, o Senhor tem nos dado um sentimento no coração de podermos estar repartindo aquilo que o Senhor tem nos dado acerca do casamento. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira de testemunho daquilo que o Senhor tem feito nos casamentos e a vontade que Deus tem de modificar os nossos casamentos, porque realmente o casamento é a maior expressão de Cristo e da igreja. Então, se os nossos casamentos estiverem deturpados, ou se nós estivermos não sabendo aquilo que devemos ser, como praticar, como viver com as nossas esposas e esposas com maridos, nós não vamos conseguir testemunhar a vida de Cristo na igreja. E a maior expressão da vida de Cristo na sua igreja é o casamento. E talvez seja por isso que o casamento é uma instituição tão atacada nos nossos dias. Como é difícil hoje nós vermos casamentos segundo a palavra de Deus, homens segundo a palavra de Deus, mulheres segundo a palavra de Deus e famílias constituídas segundo a palavra de Deus. Porque Satanás tem nos atacado de todas as formas, de todas as maneiras. Mas nós precisamos saber que é a igreja que é o baluarte da verdade, ou seja, a igreja é a guarda da verdade. Ela vai guardar a verdade nos nossos casamentos. Então, quando nós nos reunimos, nós temos a sabedoria de Deus encarnada através da pessoa de Jesus Cristo. E Ele pode nos esclarecer todas as nossas dívidas, todas as nossas indagações, e mudar o nosso comportamento e a nossa maneira de crer, e até mesmo a nossa maneira de viver com as nossas esposas. Isso é muito importante, porque se nós não temos um casamento estruturado segundo a palavra de Deus, nossa família não vai ser estruturada, e nós não vamos ter também estrutura para poder estar ajudando os nossos irmãos. E na vida da igreja, nós sabemos que ela é uma vida coletiva, e nós precisamos ser bênção primeiro para as nossas esposas, primeiro para os nossos maridos, primeiro para os nossos filhos, e daí então essa bênção ela ultrapassa os muros da nossa casa, e ela alcança os irmãos. Amém, irmãos? Então, precisamos ter em mente que precisamos ajustar as coisas conforme a vontade de Deus, porque se nós não irmos no problema, nós não vamos conseguir discernir o problema. Veja, muitas vezes nós queremos ter uma vida segundo a vontade de Deus, mas nós temos um casamento totalmente fora da palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos ser uma bênção para os irmãos, queremos aprender como servir os irmãos, como nós podemos servir na igreja, mas nós não temos ou não estamos tendo uma vida de casal sadia segundo os parâmetros bíblicos. E é por isso, irmãos, que o casamento é tão atacado. Porque se não fosse assim, seria mais fácil ser casado. É por isso que nas nossas mentes, nós criamos dogmas que recebemos dos nossos pais, que nos tiram totalmente o foco do que é um casamento saudável. Porque muitos de nós podem ter vindo de uma família desestruturada, sem conhecer o que é realmente o papel de um pai, o papel de um filho, o papel de uma esposa. Então, não conhecendo isso, lá no nosso subconsciente, nós imitamos os nossos antepassados.
sem tomar conta que estamos desobedecendo a Deus. E talvez seja por isso que muitos filhos de cristãos se desviam da fé, porque não veem verdade no casamento dos seus pais. E irmãos, se nós não trazermos a verdade de Deus para os nossos casamentos, nós não vamos conseguir ser irmãos equilibrados. E eu posso dizer para vocês, em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes nós lutamos para ser equilibrados na vida financeira. Fizemos até uma faculdade de finanças e não conseguimos, porque o nosso casamento está desequilibrado. E só existe um casamento verdadeiro aos pés da cruz do Calvário. Se nós todos não queremos negar o nosso eu, o nosso ego e seguir a Cristo, nós não vamos conseguir ter um casamento equilibrado. O Senhor mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Se nós queremos seguir o Senhor Jesus, para que a vontade de Deus seja feita no nosso casamento, e não somente no nosso casamento, na nossa família, para que nós, junto com as nossas esposas, possamos ser uma bênção para as nossas famílias, nós precisamos seguir as pegadas de Jesus, seguir a palavra de Deus. E se nós não seguirmos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir. Porque não existe um casamento verdadeiro fora da palavra de Deus. Talvez a palavra mais certa para uma união de um homem ou de uma mulher fora da palavra de Deus seria uma união meio estável. Porque nem estável chega a ser, né, João? É uma coisa que a gente parece que um dia está bom, no outro dia não está mais bom. Porque nós pensamos, Cláudio, que depende de nós. Mas, graças a Deus, não depende de nós, mas depende de Deus. E nós pegamos a palavra casamento, dá uma recapitulada para os irmãos, e vimos ela no original, que vem do latim de casamento, que é uma casa, ou seja, um terreno, que está sendo formado uma casa em cima desse terreno. E é exatamente isso, e sobre essas palavras que nós queremos caminhar. Sabendo que o nosso terreno é como, André, quando nós compramos um terreno, nós vamos edificar uma casa sobre esse terreno. Então nós colocamos a coluna, fizemos o fundamento, levantamos as paredes, né, fizemos a cinta, a laje, depois vem o telhado e assim por diante. E realmente o nosso casamento precisa ser essa casa. Mas essa casa, ela precisa estar bem edificada. Ela precisa estar edificada sobre a rocha que é Cristo. E junto com essa rocha que é Cristo, nós precisamos botar os fundamentos bíblicos dentro do nosso casamento. E assim, colocando os fundamentos, nós vamos erguendo as colunas da nossa casa. Veja, cada um de nós, casais, vamos edificar uma casa com as nossas próprias mãos. Então, se você quer ter uma casa aconchegante, uma casa com vários cômodos, uma casa que você pode receber os seus amigos, que alguém olhe nessa casa de longe e diga: olha, lá está uma casa muito bonita, bem edificada, bem acabada, o seu telhado ele protege da chuva, não é uma casa toda torta, mal edificada. Esse é o nosso casamento. Cada um de nós está edificando uma casa segundo o nosso trabalho. E seguindo em diante, nós vemos agora que o marido é o cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Muitos homens acreditam que o papel de cabeça é uma imposição tomada de alguma forma bruta, que o homem precisa ser o cabeça da mulher, ou seja, é um autoritarismo, até mesmo um machismo, de alguma forma, que submete a mulher às suas ordens e condutas. Isso não é ser o cabeça das nossas esposas, irmãos. Primeiramente, nós precisamos aprender que se o homem realmente quer ser o cabeça da mulher, Cristo precisa ser o cabeça do homem. Porque se Cristo não ser o seu cabeça e o meu cabeça, e essa palavra quer dizer a autoridade sobre a minha vida, a direção da minha vida, como eu devo seguir a conduta segundo os parâmetros de Cristo, você não vai conseguir ser o cabeça da sua esposa, Rodrigo. Porque você pode ser qualquer outra coisa, menos o cabeça.
Talvez as nossas esposas possam estar sem direção, porque nós não temos exercido a autoridade de Cristo através a autoridade que Ele tem delegado a nós. Nós queremos subjugar as nossas esposas, queremos que as nossas esposas se subjuguem às nossas vontades, mas nós não queremos nos sujeitar a Cristo. Irmãos, eis um problema muito grande entre os homens, e grave, que precisa ser solucionado, porque realmente as nossas esposas muitas vezes não se submetem a nós, não porque o erro está aí nelas, mas porque Cristo não tem sido o nosso cabeça. E se você olhar para Cristo, que o homem é figura de Cristo no casamento, assim como a mulher é figura da igreja, Cristo é a igreja, o homem é a mulher, Cristo, Ele se entregou pela sua esposa à igreja. Cristo, Ele fez tudo pela igreja. Cristo foi o cabeça da igreja. Ele supre a igreja. Se Cristo não for o cabeça, em um sentido de autoridade, discernimento, guia, nós teremos muitos problemas com as nossas mulheres. Porque senão o nosso casamento, Diego, vira apenas um autoritarismo. Por outro lado, quando o homem não é cabeça, às vezes as mulheres se sobressaem aos homens. E muitas vezes nós podemos pensar, nossa, como a minha mulher é forte no seu gênero, como ela é forte no seu caráter. Eu não consigo ter um casamento saudável com a minha esposa, porque ela é muito difícil. Talvez, irmãos, estou falando um pouco hoje do papel do homem, sua esposa não se submete a você ou a mim, porque nós não temos deixado Cristo ser o nosso cabeça. Nós queremos ter uma autoridade que não nos foi dada, porque realmente Cristo e nós vamos ser o cabeça das nossas esposas, quando nós nos sujeitarmos a Cristo. E quando nós nos sujeitamos a Cristo, irmãos, nós vemos que um dos princípios de Cristo é negar a si mesmo. Nós temos negado a nós mesmos. Talvez nós queremos empurrar doutrinas, queremos empurrar preceitos bíblicos, coisas que até mesmo são verdades para as nossas esposas, mas Cristo não tem sido o cabeça das nossas vidas. Cristo tem sido muitas coisas para nós, mas Cristo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Hoje nós vemos muito disso. Nós vemos o machismo na igreja e o feminismo na igreja. Ambos estão errados. Qual é o certo? O certo é que Cristo precisa ser formado em nós, para aí então nós sermos o cabeça das nossas esposas. E é muito interessante, porque isso é um problema, de uma certa forma, generalizado. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque nós escutamos até os grilinhos, né, Pati? Porque realmente é um problema generalizado, irmãos. Nós vivemos isso e encostamos nessas situações diariamente nas nossas próprias vidas. Por quê? Porque, infelizmente, Cristo não tem sido nosso cabeça. Nós temos tomado decisões da nossa própria vontade. Nós não temos procurado em Deus a vontade que Deus tem para o nosso casamento. E daí então tomamos decisões, nossa família sofre, nossos filhos sofrem, nossas esposas sofrem, e muitas vezes, quando o casamento está numa grande sofrência, nós, como autoritários, nós ainda colocamos a culpa na nossa esposa. Está vendo? É porque você é assim que as coisas não dão certo. E uma das qualidades de quem é o cabeça é tomar a culpa para si mesmo. Irmão, se não dá certo, a culpa é vossa. É, Marcelo? Se tem alguma coisa dando errado no seu casamento, é porque a culpa é sua. A culpa sou eu. Sou eu o culpado. Não é a Rice, não é a Amanda, não é a minha casa, não é se eu tenho um chinelo ou se eu tenho um tênis, não é se eu tenho uma boa roupa ou se eu ando que nem um mendigo. Isso não tem nada a ver. O culpado de nós não termos uma família equilibrada e um casamento equilibrado é nosso. Sabe, irmão, se nós tivéssemos esse costume, eu ia pedir para você olhar para o irmão que está no seu lado e dissesse assim: irmão, o culpado é você.
A Aline já falou. Isso já é comum? O culpado é você. E essa é a maior reclamação nossa de homens. Minha mulher não é submissa, irmão. É o que a gente mais escuta, Rodrigo. A gente escuta até, eu nem sei. Vou falar só por mão aqui, fica entre nós. Eu vou falar uma coisa, vai ficar entre nós, sabe, irmãos? Eu nem sei se a minha mulher é nascida de novo. De tanto problema que eu passo com ela. Isso é uma coisa que a gente escuta cotidianamente. Por quê? Infelizmente, porque Cristo não tem sido o nosso cabeça. Se nós olharmos para Cristo e realmente ser iluminados os olhos do nosso entendimento, nós precisamos tomar a responsabilidade do nosso casamento. Se o nosso casamento não está dando certo, a culpa é nossa, é minha, porque eu fui instituído para ser o cabeça, eu fui instituído para governar o meu lar, eu fui instituído como homem, e a palavra diz que todo homem é o cabeça da mulher, e Cristo é o cabeça do homem, e Deus o cabeça de Cristo. Veja, essa é a única hierarquia que existe na Bíblia. O resto, irmão, é tudo conversa. Essa é a hierarquia que nós temos. Todo homem, ele precisa ser sujeito a Cristo, porque se ele não for sujeito a Cristo, ele não vai ter uma esposa conforme os parâmetros bíblicos. E nós, homens, precisamos assumir a culpa, porque a culpa realmente somos nós. Então queremos ter um casamento segundo os parâmetros bíblicos. E quando nós abrimos em Efésios capítulo 5, verso 25, a palavra diz assim: maridos, amai a vossa esposa. Veja, sempre nós vamos ter essa ligação, como também Cristo amou a igreja. Nossa! Você entendeu o amor de Cristo pela sua igreja? Você entendeu o que Cristo fez pela sua igreja? Você entendeu o sacrifício de Cristo pela sua igreja? A palavra diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Por isso que nós aprendemos que a coroa do marido é a esposa. E nós temos visto como Satanás tem deturpado os casamentos, irmão. Nós vemos tantas pessoas, tantos homens que se autodenominam homens de Deus. E quando você olha para a esposa desse homem, ela é uma esposa que não cresceu na fé. Alguém de uma certa maneira abandonada na fé. Ou seja, o marido pastoreia todos os irmãos, mas não pastoreia sua esposa. O marido ensina todos os irmãos, mas não ensina sua esposa. O marido ora na casa de todos, mas não pega na mão da sua esposa e ora em casa. Porque, irmãos, é um desafio você morar com a sua esposa. Quantas vezes nós temos pegado na mão da nossa esposa, convidado ela para se ajoelhar no nosso quarto e orarmos junto conosco. Sabe por que às vezes isso não acontece, irmãos? Porque é um desafio. Satanás é envergonhado. Quando um casal ora junto, Deus é glorificado. Mas nós somos, Nós somos canela de fogo. Nós chegamos na casa dos irmãos, vamos orar, irmão. Vamos orar aqui, irmão. Isso que está acontecendo aqui é tudo o diabo. E quando nós chegamos em casa, o verdadeiro homem de Deus é aquele que ora junto com a sua esposa. E não pense que só você ou eu tem dificuldade de orar com as esposas. Então você vê como nós precisamos voltar às coisas essenciais da fé. Voltar aos parâmetros bíblicos. Veja, irmãos, como nós temos distrações, Eu falava domingo para os irmãos, são tantas distrações hoje. Certa vez eu cheguei numa reunião, e nós estávamos entre os homens, e chegou uma mulher ali, e o irmão falou assim: olha, irmão, essa mulher é conhecida como o Antigo Testamento ambulante. O que o irmão quiser perguntar sobre o Antigo Testamento, o que o irmão quiser perguntar sobre as figuras, sobre tipologia bíblica, o irmão pode conversar com a irmã, que a irmã é uma mestra nas Escrituras. E eu disse: nossa, que bênção,
uma irmã estudada, capacitada pelo Evangelho, e comecei a conversar com essa irmã. Mas quando o marido dessa irmã chegou e veio me cumprimentar, essa irmã falou: que é isso? Está vendo que eu estou conversando da palavra de Deus aqui? O que é isso? Então eu pude ver, irmãos, como uma irmã que se autodenomina uma serva do Senhor, quando ela não se submete ao seu marido, onde está o crescimento espiritual ali? Então, nós somos enganados, é o que eu quero dizer com isso, de todas as maneiras, de todos os lados. Temos um inimigo, temos um adversário. E muitas vezes esse adversário tem levado você para campos que até mesmo você acha que são campos muito altos. Você é espiritual, a sua esposa não. Mas sabe o que é alto espiritual, Patrick? É você voltar para trás, pegar na mão da sua esposa, levantar ela e levar ela com você. Isso é ser espiritual. Porque às vezes nós nos achamos espirituais, mas nós de espirituais não temos nada. Porque Cristo não foi assim. O que Cristo fez pela igreja? Ele amou a igreja de uma certa maneira, que ele se entregou por ela. Cristo se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E às vezes nós precisamos nos entregar pelas nossas esposas, para que haja um crescimento espiritual, para que haja uma família sacerdotal, para que a bênção de Deus possa operar na nossa vida e passar para os nossos filhos. Irmão, o filho, eu sempre digo para os irmãos, eles têm antenas que nós não conseguimos enganar eles. Se nós vivermos um casamento de aparência, vai ser uma desgraça para os nossos filhos. Se nós não tivermos vida dentro da nossa casa, vai ser uma desgraça para a nossa família. Nós podemos estar igual os fariseus, por fora, vestidos bonitos, ter um linguajar amplo, falar muito bonito. Mas se nós não sermos bênção dentro da nossa casa, vai ser uma desgraça para as nossas famílias. Por isso Cristo se entregou pela igreja. Por isso o marido também precisa se entregar pela esposa, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem, que é a palavra de Deus. Irmão, gaste tempo com a palavra de Deus. Não existe outro livro com maior sabedoria do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar. Ela é a única palavra que pode converter os nossos casamentos a um casamento segundo a palavra de Deus. Se nós não dermos tempo para a palavra de Deus, dermos tempo com as nossas mulheres, nós estaremos apenas como os fariseus, por fora como sepulcros caiados, vestidos, pintados, a coisa mais linda, mas por dentro, irmão, cheio de imundícia, cheio de coisas estranhas. Porque a obra de Deus, ela é assim, ela começa de dentro para fora. É interessante que nós precisamos mudar esses preceitos, porque muitas vezes nós queremos ser bênçãos para os irmãos, mas não somos bênçãos para as nossas esposas. Assim como muitos irmãos que viajam pelo Brasil afora, eles querem ser bênção nas localidades onde eles vão, mas na cidade deles eles não são bênção. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus, ela começa no nosso casamento, ela se transforma e age na nossa localidade. E daí então, agindo na nossa localidade, sendo bênção para aqueles irmãos que reúnem conosco, nós aí sim, nós podemos ajudar aqueles irmãos de mais longe. E veja como é interessante, muitas vezes queremos ajudar as pessoas de longe, mas as que estão perto de nós estão sendo ignoradas. Estou falando com respeito às nossas esposas. E o Senhor continua dizendo: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nossa, Marcelo, veja. Você quer que a Simone se apresente para você santa e sem defeito? Isso precisa partir de você. Porque o Senhor tem preparado a sua igreja, mas isso partiu dele. E veja que interessante. Nós não vamos ter uma mulher equilibrada dentro de casa, se nós não disponibilizarmos os nossos tempos
para estar junto delas, lendo a palavra com elas. Como é difícil nós lermos a palavra junto com as nossas esposas. É difícil, irmão. E você me pergunta, por que será que é tão difícil? Se eu converso com a minha esposa todas as coisas, é tão fácil. Se nós tivermos 1000 assuntos, nós vamos falar o dia todo. Mas não consigo ler a palavra com a minha esposa. Você precisa entender que o diabo tem te atacado, assim como tem me atacado. E nós precisamos priorizar as coisas espirituais, porque o marido vai ter a esposa que ele merece. E a esposa terá o marido que merece. Veja, irmão, que interessante. E veja que desconexo. Como o diabo tem atacado o casamento. Porque ele ataca de uma certa maneira que agora as mulheres se tornam sacerdote das casas. O papel do marido no casamento é ser pastor, sacerdote, profeta e rei. Esse é o marido. Mas agora, quando nós olhamos para os casamentos, a mulher é o sacerdote, a mulher é a profeta, a mulher é a pastora. Veja que interessante, irmão. Como os papéis estão torcidos, e você pensa que isso é uma bênção? Não, isso é uma vergonha para você que é marido. Porque como Paulo diz aos coríntios, vocês já eram para ser mestres, mas eu preciso falar com vocês agora como meninos, porque vocês são meninos, vocês são carnais. Eu preciso apresentar um leitinho para vocês novamente, porque com a idade que vocês têm já era para vocês ser mestres. Mas vocês são criancinhas, bebê de colo em Cristo. E sabia que quando você é um bebê de colo em Cristo, você está limitando a sua esposa? Veja comigo, irmão. A sua esposa você acha e considera que ela está acima de você no seu casamento, mas ela poderia estar bem mais longe. Você agora se torna uma pedra de tropeço para sua esposa. Como nós precisamos cuidar, irmãos. Estamos sendo atacados diariamente no nosso casamento. Mas, se nós não estarmos segundo a palavra de Deus, apresentando as nossas esposas, gastando tempo com as nossas esposas, para santificá-la pela palavra de Deus, para que ela se apresente a nós sem defeito, nós vamos estar criando às vezes um monstro. E talvez não seja por isso que nós vemos tantas pastoras hoje governando denominações. Que desgraça. E você acha, nossa, como aquela mulher é santificada. Ainda que muitas mulheres podem servir o Senhor de maneiras muito boas. Mas segundo os parâmetros bíblicos, isso não era para acontecer. Mas por que isso acontece? Porque os maridos não têm feito o seu papel no lar. Verso 28 vai dizer, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes a alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Antes a alimenta e cuida. Quem alimenta a esposa? É o marido. Quem é o pastor da esposa? É o marido. Quem é o sacerdote da esposa? É o marido. Quem é o profeta da esposa? É o marido. Quem é o rei da esposa? O marido. São 4 pontos que nós, maridos, precisamos ter no nosso casamento. Pastor. Porque o pastor que alimenta as ovelhas. Não é verdade? O pastor que cuida das ovelhas. É o pastor que leva as ovelhas a pastos verdejantes. É o pastor que deixa a alma da ovelha tranquila. Quando você lê o Salmo 23, vamos ler lá, irmãos. Tão conhecido Salmo. E nós vamos meditá-lo, trazendo para o nosso casamento. Vemos que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E quando nós vamos chegar no final desses versos,
Paulo diz assim: grande esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Então nós temos essa comparação. Cristo é o pastor da igreja, mas o homem precisa pastorear a sua esposa. Daí quando você lê o Salmo 23, você vai ler assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu pergunto para nós homens: será que as nossas esposas, elas têm esse sentimento conosco, que nada vai faltar a elas? Ou elas estão em uma total insegurança? Veja que responsabilidade do homem. As nossas esposas deveriam estar lendo esses versos pensando assim: realmente o meu esposo tem sido uma bênção para mim, e eu tenho certeza que nada vai me faltar. Essa é a segurança que nós, maridos, precisamos dar para as nossas mulheres. Mas se a mulher não tem segurança em você, como que ela vai ser uma mulher segundo os parâmetros bíblicos? Veja, continuando: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Será que a minha mulher no meu casamento, ela se sente como se ela entra num pasto verdejante e ela pode descansar nesse pasto, que ela vai se alimentar daquilo que Deus tem dado para nós? Será que o meu casamento tem trazido essa paz para a minha família, para a minha esposa? Será que realmente a minha esposa consegue descansar em mim? Olha, leva-me às águas tranquilas. Você tem apacentado a sua esposa? Será que o seu casamento tem sido essas águas tranquilas? Hoje você já foi num lago tranquilo, que você só vê aquele risco do lago, e daí você vê os pássaros cantando, e aquilo te traz uma paz de espírito? Seu casamento tem sido assim? Ou você tem transformado o seu casamento num raio de guerra, num centro de batalha? Como tem sido o teu casamento? E irmãos, a culpa é nossa, porque nós, como homens, como maridos, precisamos ser pastor das nossas esposas. E Cristo é o bom pastor, e Cristo fez isso por nós, não é, Juarez? Ele fez. Hoje nós temos descanso em Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Nós temos certeza da salvação, nós temos segurança, que nem a morte, nem a vida, nada vai poder nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que segurança nós temos passado para as nossas esposas. Veja, verso 3: refrigera a minha alma. Nossa, quando o marido chega em casa, muitas vezes a gente escuta essa frase: ih, chegou em casa, agora o inferno começou. Agora o pau vai roncar. Agora o bicho vai pegar. Chegou em casa, parece um demônio, vê? Lá na reunião é uma benção, mas chega em casa, parece o Satanás. Irmão, é a realidade, infelizmente. E nós precisamos conhecer a realidade, para que a realidade possa mudar as nossas vidas, a nossa mente. Você tem refrigerado a alma da sua esposa? Quando você chega em casa, a sua esposa se sente acolhida. Como é bom estar junto com ele. Se sente protegida. Aqui é um lugar que eu tenho segurança. Você tem segurança no seu marido? Marido, você tem passado essa segurança para sua esposa? Veja: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem guia a esposa? É o pastor. Quem vai guiar a esposa segundo os parâmetros bíblicos? É o marido. Veja, irmão, então se as nossas esposas não têm sido uma bênção, talvez é porque nós não temos pastoreado as nossas esposas. Nós queremos ser pastores de multidões, né? E é por isso que às vezes você vê pastores de multidões já no 3º, 4º, 5º casamento. Porque é muito fácil, Marcelo, pastorear as pessoas que não vivem comigo. Porque as pessoas que vivem comigo, elas conhecem o meu caráter. Então você pode mentir para todos os irmãos, mas para sua esposa você não mente. Ela sabe que quando você chega em casa, o inferno chega junto com você. Ou ela sabe que quando você chega em casa, ela se sente acolhida,
ela se sente num pasto verdejante. Ela consegue descansar em você. Colocar a cabeça no travesseiro e descansar sabendo que o marido vai suprir todas as suas necessidades. Veja como a sociedade moderna tem deturpado o casamento. Quantas mulheres conseguem descansar no marido? Hoje, o que é mais comum, tem se tornado comum, é o marido ser do lar. Eu conheço alguns maridos do lar. Irmãos, nós passamos por situações difíceis financeiramente, mas quando isso vira uma regra de conduta, isso é totalmente estranho, irmão. Isso não está nas Escrituras. Nós acabamos de ler aqui que é Jesus que alimenta e sustenta a igreja. E nós, maridos, temos que trazer essa responsabilidade para nós. Nós precisamos ter essa regra de conduta para nós. Nós somos responsáveis pelo alimento, pelo descanso, por pastorear as nossas esposas. Mas como é difícil isso hoje, Marcelo? É muito difícil. Por que é difícil? Porque Satanás tem nos atacado de todos os lados. Veja, irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Veja, irmão, se é que a tua mulher pode falar assim para você, irmão, marido, nós podemos passar por tudo que nós passarmos, qualquer coisa, fome, sede, nudez, passar pelo vale da sombra da morte com você. Se eu estiver com você, eu não vou temer nada. Esse é o papel do marido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temer. Por quê? Porque tu estás comigo. E veja agora o próximo verso. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu governo me consola. Esse é o papel do marido. O teu governo me consola. As tuas correções me consolam. Mas uma correção vai consolar quando a mulher saber que o marido é sujeito a Cristo, que ele se entregaria à morte por ela, quando ela se sentisse amada, quando ela saber que tudo que o marido faz é por amor. Então, quando nós corrigirmos as nossas esposas, elas, em vez de ficar bravas e birrentas conosco, elas vão se sentir amadas, consoladas pelas correções. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, irmão, que interessante o papel do marido. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Veja que interessante. Veja o descanso que a esposa tem no marido. Irmãos, nós não estamos falando nada fora da Bíblia, porque realmente nós vemos que assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Sabemos que o casamento é uma tipologia de Cristo e a igreja. E essas coisas se aplicam corretíssima para os nossos casamentos. Mas além de pastor, o marido também precisa ser o sacerdote do lar. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento, irmão? Eles agiam como intermediário do povo. Deveres, sacrifícios, ofertas, manjares, consagrações, cultos, eles aproximavam o céu da terra. E nós precisamos ser sacerdote nos nossos casamentos. Em vez de nós afastarmos as nossas esposas de Cristo, nós precisamos aproximar as nossas esposas de Cristo. E isso, irmão, é um dever do marido, não é um dever da mulher. Ainda que a mulher também faz isso, mas Cristo vai chamar na chincha os maridos. Você aproximou a sua esposa de Cristo? Ou será que é a sua esposa que tem que estar te puxando para cima? É aquela luta. O marido puxando para baixo
e a mulher puxando para cima. Os papéis invertidos. Que triste história. Que triste a realidade. Precisamos ser sacerdotes. Lembrar que o sacerdote, ele é eficaz no seu serviço. Que se não tivesse o sacerdote, o Senhor não aceitava nenhum manjar, nenhum sacrifício. O sacrifício precisava vir pelo sacerdote, ele era a autoridade, ele era a ligação da terra e do céu. E você é a ligação da sua esposa com Cristo. Por isso você tem feito esse trabalho, ou você tem puxado a sua esposa para trás, para baixo. O nosso dever de maridos é aproximar a nossa família do trono de Deus. E se nós não conseguimos aproximar, irmãos, a culpa é nossa. E além de sacerdote, nós precisamos ser profetas. Nós precisamos trazer a vontade dos céus para o nosso lar. É um dever do marido, não da mulher. Ainda que muitas mulheres têm procurado fazer isso e fazem com maestria, mas quando o marido não está no seu lugar, sempre as coisas não vão dando certo. Porque o marido precisa ser sacerdote, o marido precisa ser profeta, o marido precisa trazer a vontade de Deus para sua esposa. E quando ele se torna realmente um profeta de Deus no seu lar, então a esposa consegue entender as coisas espirituais. A esposa consegue compreender Deus através do marido. Porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso é a regra de autoridade. O Senhor não pula a autoridade. É o Senhor que dá essa autoridade para os maridos. E com muita autoridade, nós temos muita cobrança. Como dizia o Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E você tem muita responsabilidade no seu casamento. É interessante, irmãos, porque além de profeta, o marido precisa ser o rei, coordenar com autoridade, não segundo os parâmetros do mundo, mas segundo os parâmetros de Cristo. Cristo, ele foi a autoridade. E como ele foi a maior autoridade? Esther e os homens estavam acostumados com os reis dessa terra, né? E quando eles receberam o rei do universo na terra, eles não conheceram. Porque o rei do universo, sendo rei, ele não teve por usurpação ser assim. Ele foi lá e se humilhou na forma do menor servo. E o Senhor nos ensina, você quer ser grande, você precisa aprender a servir. Então, quando nós falamos em reinado, nós não falamos num parâmetro humano, mas nós temos por parâmetro Cristo. Cristo, ele é o rei do universo. Se fez carne, habitou aqui nessa terra, foi obediente, negou a si mesmo, nunca fez o que ele queria, mas fazia só a vontade do Pai. Esse é o rei. Se doou por nós, foi afligido pelas nossas transgressões, foi castigado pelos nossos pecados, foi morto na cruz do Calvário e se ressuscitou no terceiro dia, para nos mostrar qual é o parâmetro que Ele tem para nós homens. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós realmente chamemos para nós essa responsabilidade. Porque se nós não chamarmos para nós essa responsabilidade, nós vamos ter muita dificuldade. E geralmente, aquelas pessoas que mais reclamam são aqueles que menos estão fazendo esses 4 pontos. É tão interessante. Porque se nós realmente cumprirmos a vontade de Deus para nós, maridos, as nossas mulheres automaticamente vão tomando o seu lugar nas nossas casas. Então o problema começa de cima para baixo às vezes. Não sempre, mas às vezes sim. Quase todas as vezes, Marcelo, quase todas as vezes o problema sou eu. E veja, irmão,
Vamos ler agora juntos o Salmo 128, para finalizar já. Depois eu vou cobrar um questionário, pelo menos essa pergunta eu vou querer saber. Quais são os 4 pontos que o homem precisa ter, ou ser, amém? Para que você tenha uma esposa segundo esse salmo aqui. Veja, Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Veja o princípio aqui, você teme o Senhor e faz esses pontos, anda no caminho do Senhor, porque Ele é o caminho. Você trilha o caminho de Cristo. E veja a bênção do Senhor: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora sim, que lindo. A tua mulher no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias das tuas vidas, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. A tua esposa será no interior da tua casa, como uma videira frutífera. Veja que bom, né, irmão? Nossa, como é bom ter uma esposa como uma videira frutífera. Os seus filhos como o rebento das oliveiras. Eis que será abençoado o homem que teme o Senhor. E realmente, quando nós seguirmos isso, temer ao Senhor e andarmos nos seus caminhos, nós vamos ter uma esposa, uma família, segundo os parâmetros bíblicos. E veja, realmente a esposa não é uma pedra no teu sapato. Talvez você tenha sido uma pedra no sapato dela. Talvez você tenha puxado a sua esposa para trás, porque você não tem sido pastor, porque você não tem sido sacerdote, porque você não tem sido profeta, porque você não tem sido o rei da sua casa, porque você não tem alimentado a sua esposa, porque a sua esposa não tem segurança em você. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. É tanto para falar, mas nós precisamos separar as reuniões para que nós possamos ruminar as reuniões. Porque o nosso intuito, irmãos, não é que nós façamos reuniões e falamos coisas tão elevadas e isso não mude o nosso caráter, não mude o nosso coração. O nosso intuito qual é? O nosso intuito é que o Senhor possa transformar através da sua palavra o nosso casamento, para que realmente os nossos casamentos possam ser como aquela cidade edificada sobre a rocha. De longe você vê um casamento abençoado, mas de longe também você vê um casamento desgraçado. E como nós vamos edificar essa casa? O que nós precisamos mudar? Quais são os nossos papéis? Na próxima reunião nós vamos falar sobre os papéis das mulheres, amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por essa reunião, pela tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar junto com os irmãos. Te pedimos que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para que realmente nós sejamos bem-aventurados, que nós possamos temer ao Senhor e andar nos teus caminhos, Senhor. Sabemos que não é fácil andar nos teus caminhos, mas nós te agradecemos porque o Senhor foi primeiro. O Senhor nos ensinou o caminho, o Senhor nos ensinou como proceder, Senhor. Que nós possamos vencer as dificuldades, que nós possamos estudar a palavra com as nossas esposas, orar com as nossas esposas, que realmente nós possamos pastorear as nossas esposas, para que realmente o nosso lar seja um lugar aconchegante, um lugar de descanso, para que as nossas esposas possam descansar em nós, independente do que estejamos passando. Se estivermos juntos, que ela se sinta agraciada, Senhor, apacentada, Senhor, abençoada, Senhor. Nos livra, Senhor, de um casamento deturpado, nos livra, Senhor, de deturpar o Evangelho, mas que o Senhor possa estar cada vez mais crescendo nos nossos corações, porque sabemos a necessidade que temos de Cristo ser gerado em nós. Por isso abençoa cada casal, cada amigo que estão aqui, Senhor. Nós sabemos a tua vontade para o casamento,
como Satanás tem atacado os casamentos, como nós temos caído em distrações, caído em erros grotescos e não temos guardado a Tua palavra. Que nós possamos guardar a Tua palavra como um tesouro que achamos, Senhor. Porque nós sabemos que na Tua palavra nós encontramos sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a admoestarmos uns aos outros. Aqueles que estão um pouquinho mais além na caminhada, que possam nos ajudar, Senhor. E nós também, se estamos um pouco mais além do que algum irmão, que nós possamos nos ajudar mutuamente, para que todos nós juntos possamos erguer a nossa cabeça e olhar para Cristo e a sua igreja, e saber a vontade de Deus para o homem e a mulher. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.